Salve, salve galera braba, Matheus Targa mais uma vez aqui pra vocês. Esse é o Tatuado da Bolsa, sejam muito bem-vindos. E o vídeo de hoje é pra gente falar o que será que vai acontecer agora com os fundos imobiliários, já que a taxa Selic caiu mais uma vez e estamos agora em 10,75%. Quando você pega 10,75% e divide por 12, pra você saber, a conta não é assim, porque é juros sobre juros, então ainda dá um pouquinho menos, porque é 10,75 ao ano, então vai ser menos ainda, porque quando fizer o juro composto, juros sobre juros, é para dar lá no final 10,75. Mas, vamos fazer uma conta de padeiro, pegando esse 10,75, dividindo por 12, para a gente saber mais ou menos quanto vai sair por mês, vai dar 0,89, se não me falha a memória. Você faz aí, eu estou dirigindo, qualquer coisa você deixa aqui nos comentários. Eu fiz essas contas, eu estava lá em casa, antes de sair de casa, então pode ser que eu me atrapalhe em algum número aqui, beleza? Só que 0,89 de dividendo, de renda passiva, mensal, é bom, é muito bom. Não é o 1% que a gente teve nos últimos 2 anos aí, mas é muito bom. É não. Sabe por que que não é? Porque quando você bota no Tesouro Direto, na renda fixa, e você precisa desse rendimento mensalmente para fazer outras coisas, quando você precisa desse dinheiro para ser uma renda extra, para viver de renda, para se aposentar, você paga imposto toda vez que você vai sacar o lucro, que seria o excedente da sua renda fixa. E se você tira de mês em mês, se não me falha a memória, é 22% que você paga. E aí 22% de 0,89 vai dar 0,69, 68, uma coisa assim. Ou seja, agora já ficou bem pouquinho, Isso é bom? Depende. Se você está muito posicionado em renda fixa, isso é ruim. Se você entende os movimentos do mercado e você está disposto, tem uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade para você aproveitar o momento que está se formando, aí pode ser muito bom essa renda fixa estar perdendo valor, entendeu? Porque enquanto a renda fixa pagava mais de 1%, ninguém se interessava pelos nossos queridinhos fundos imobiliários. Esse vídeo não é uma recomendação de compra, de venda, de investimento, de porra nenhuma, tá? Beleza. Enquanto a renda fixa pagava mais de 1%, ninguém queria saber de fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário paga ali 0,9, 0,8, os fundos mais arriscados pagam mais de que 1%, só que eles são arriscados, então as pessoas preferiam se posicionar na renda fixa, recebendo aquele 1%zinho garantido todo mês, garantido pelo governo, só que descontado a alíquota do imposto de renda, Agora que a renda fixa foi por água abaixo, que nós estamos aí, se você precisa tirar o rendimento mensalmente com 0,69, vamos arredondar para cima, 0,7 de rendimento, os fundos imobiliários voltam a ser atrativos. Porque fundos imobiliários de tijolo pagam mais do que 0,7, que são os mais seguros que a gente tem. Fundos imobiliários de papel, muitos continuam pagando acima de 1% ao mês, livre de imposto, isento, direto na conta para você fazer o que quiser. Então quer dizer que está no melhor momento para comprar fundo imobiliário? Talvez não, porque agora todo mundo está ganancioso em relação aos fundos imobiliários. Todo mundo está correndo para os fundos imobiliários. Então as cotas, lei da oferta e da procura, as cotas já estão mais caras. Ainda tem coisa boa? Tem coisa boa. Ainda tem muita oportunidade, tem muito fundo imobiliário gigantesco. Por exemplo, se não me falha a memória, na minha carteira eu tenho o BCFF11. É um fundo imobiliário híbrido, que lá tem tijolo e papel, é um fundo de fundos. Na verdade é um fundo de fundos. E lá dentro tem uma gama de outros fundos que traz para ele uma puta diversificação. Tá bastante posicionado em papel, mas é um fundo super diversificado, com um valor de mercado gigantesco, movimentações diárias de compra e venda gigantesco, milhões e milhões. Ou seja, se você quiser comprar, você compra a valor de mercado, você não precisa pagar mais caro por isso. Se você quiser vender, você consegue sair, se executar sua posição a valor de mercado, você não precisa baixar o preço para conseguir vender. Quando o fundo tem pouca liquidez, você paga caro para entrar e vende barato para sair.
porque ninguém tem interesse naquelas cotas. Quando é um fundo muito líquido, que tem muitas negociações diárias, aí você paga valor de mercado para entrar e recebe valor de mercado para sair. Isso é bom. Quanto maior a liquidez de um fundo, melhor para o cotista que pensa em um dia entrar ou sair ou manter a posição, porque tem muita gente negociando, essas cotas tendem a se valorizar com o tempo, beleza? Então, tem muita coisa, como o BCFF, não é uma recomendação, lógico, eu estou falando o que eu tenho em carteira. Eu tenho 13 fundos imobiliários, eles já subiram tanto nos últimos meses com os primeiros cortes da taxa Selic, que dos meus 13 fundos imobiliários, eu só tenho BCFF 11, que está abaixo do meu preço médio, e, se não me falha a memória, CBTS 11, que está abaixo do meu preço médio. Todos os outros 11 fundos imobiliários que eu tenho valorização do preço médio das cotas. Eu paguei mais barato do que ele está custando hoje, ou seja, além dos dividendos que eu estou ganhando, eu estou ganhando com a valorização das cotas. Logicamente eu não estou ganhando porque eu não vendo meus fundos imobiliários. Eu tenho que acumular cada vez mais capital lá, cada vez mais cotas, para que eu consiga receber cada vez mais dividendos. A estratégia que eu uso é todo o dinheiro de aporte, todo o dinheiro que eu coloco do meu bolso, eu invisto em fundos imobiliários, e o dividendo que eu recebo desses fundos imobiliários, eu coloco em ações, em criptomoedas, em ações no exterior, porque assim eu garanto que o que eu suei para trabalhar, eu estou investindo em coisas que são menos voláteis, e o que eu ganhei proveniente do meu dinheiro trabalhando para mim, eu consigo apostar, por assim dizer, em coisas mais voláteis. Então, se aquela posição for a zero, eu não estou prejudicado, porque o meu principal, o meu capital, está aportado todo em fundos imobiliários. Hoje eu tenho mais ou menos 70% em fundos imobiliários, e o resto é dividido entre renda fixa, ações, fundos imobiliários e criptomoedas nos Estados Unidos e ações brasileiras, tá bom? Então, ainda temos boas oportunidades nos fundos imobiliários. Fundos imobiliários de tijolo, como o ALZR11, você nunca vai conseguir comprar ele mais barato, então você vai montando uma posição, porque com o passar do tempo, o fundo tende a se valorizar, eles são de tijolos. Os imóveis são reajustados, o preço dos imóveis é reajustado anualmente, então aquela cota tende a subir e não a se desvalorizar, a não ser que aconteça alguma coisa, o Brasil entra em guerra. Mas se o Brasil entrar em guerra, o menor dos problemas é o dinheiro que você está lá no fundo imobiliário. A maior dos problemas vai ser a sua segurança e da sua família, entendeu? Se você tiver, como eu, em idade militar ainda, aí é que você tem problema mesmo, e o menor dos seus problemas vai ser os fundos imobiliários. Melhor fazer um seguro de vida e botar no nome dos pimpolhos aí, viu? Então, ainda dá tempo de se posicionar em fundos imobiliários, ainda tem coisa que tá barato, tem muita coisa que já tá caro. Outro conselho que eu posso dar: não compre fundo imobiliário de papel com preço sobre valor patrimonial acima de 1. Fundo imobiliário de papel é renda fixa, só que arriscada, é renda fixa particular e não tesouro direto que você empresta para o governo. Então, se você paga mais caro por uma dívida, você não vai ter o retorno desse dinheiro. Quando você pega um fundo de tijolo, que você tem um ágio, é porque você está partindo do princípio que aqueles imóveis vão se valorizar com o tempo e você vai ser bonificado de volta. Quando você compra uma dívida, você não pode pagar mais do que o que você tem a receber. Então você não compra fundo imobiliário de papel com preço sobre valor patrimonial acima de 1. Fundo de tijolo, se for um fundo muito bom, você pode pagar um pouco de ágio. Agora, fundo imobiliário de papel, você só compra com deságio. Você não paga mais do que o que ele vale, porque você não tem o que receber depois. Fundo imobiliário paga muito mais dividendo por mês? Paga, proporcionalmente falando ao valor das cotas, mas ele não tem a valorização das cotas como tem os fundos de tijolo. Alguns fundos imobiliários se valorizam? Lógico. Por exemplo, MXRF11, eu tenho 40 e poucos % de valorização em cima do meu preço médio, porque eu comprei numa época que deu um escândalo de uma investigação que estava sendo notificado pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários aqui do Brasil, que é quem regula os fundos imobiliários, né? E o fundo despencou pela incerteza das notícias. Quando eu parei para ler, não achei nada
que ia comprometer meu patrimônio, comprei mais cotas. Então, no MXRF, que é um fundo de papel, eu tenho uma valorização absurda do valor das cotas. Nos outros fundos imobiliários de papel, eu tenho muitos dividendos que eu vou reaportando em outras coisas. Lógico, alguns deles eu tenho valorização das cotas, mas isso não é o carro-chefe dos fundos imobiliários de papel. Isso aí é cargo dos fundos imobiliários de tijolo. Ainda dá tempo, ainda tem muitas oportunidades. Daqui uns dias, quando for no último dia do mês e o primeiro dia do mês subsequente, eu gravo o rumo a 10 mil, que é um quadro aqui no meu canal, onde a gente vai em busca de 10 mil de renda passiva. Não só necessariamente com fundos imobiliários e ações. A gente traz aqui diversas fontes de renda passiva para você se inspirar e se motivar a fazer também para você uma renda extra de forma passiva, tá bom? Por hoje é só para falar que a queda da Selic, a queda da taxa Selic tende a ajudar os fundos imobiliários, porque as pessoas vão migrar naturalmente para onde está pagando mais, e que se você já estava posicionado, é só surfar a onda. Se quiser vender alguma coisinha, aproveitando que está lucrando com o valor médio do preço médio das cotas, você pode vender. Não estou dizendo para comprar ou vender, eu mesmo não vendo. Meus fundos imobiliários, a minha meta é que dos 13 fundos imobiliários que eu tenho, eu receba pelo menos R$1.000 de cada por mês, que é para eu ter uma renda passiva só dos fundos imobiliários de 13 mil por mês. Então eu ainda estou muito longe dessa posição. Estamos galgando resultados mês após mês no nosso quadro rumo a 10 mil, tá bom? Então eu sou Matheus Tag, seu tatuado da Bolsa. Deixa aqui nos comentários se você está ganhando ou perdendo dinheiro com a valorização dos seus fundos imobiliários. Se você não tem, deixa aqui nos comentários por que você não tem. Não faz nem sentido, uma altura dessa do campeonato, você ainda não está investindo seu dinheiro. Se esse vídeo caiu como recomendação para você, isso quer dizer que você pelo menos já está no caminho certo. Da hora? Vamos para cima, vamos ganhar dinheiro, vamos enriquecer juntos para garantir um futuro melhor para nós e para as nossas famílias. Valeu, beijo.